Bem, pessoal, vamos começar então a segunda parte da nossa aula sobre Renascimento, tá? Onde a gente vai falar sobre alguns dos principais artistas do Renascimento, principalmente na Itália, né? Dos italianos, artes plásticas, principalmente pintura e escultura, tá? São muitos artistas do Renascimento, aqui não é a ideia passar por todos eles, mas alguns dos principais e apontar justamente alguns elementos presentes em suas obras, né? Algumas das características do Renascimento que a gente viu na nossa primeira aula, né? Nossa primeira parte da aula sobre o Renascimento, e aí a gente vai agora tentar botar alguns desses conceitos que a gente viu em prática, observando como eles aparecem nessas obras de arte. Então, como nós falamos antes, um dos primeiros nomes que aparecem, um dos primeiros artistas do Renascimento, pintores cujas obras depois vão ser vistas como as que estavam iniciando essa série de transformações, é o Giotto. Tá? O Giotto está lá no início, no primeiro período do Renascimento que a gente viu, no Trecento, século XIV, tá? Primeira metade do século XIV, ele está produzindo as suas obras de arte. Tá? Ele é um inovador para a sua época, ele dizia que queria trazer para as pinturas o volume, que seria meio que a tridimensionalidade das esculturas, tá? E ele vai tentar fazer isso, ainda que, como a gente vai conseguir observar, de uma forma muito inicial. É um processo de transformação. O Giotto está no início do Renascimento. Então, nós conseguimos identificar algumas mudanças de técnicas, conseguimos identificar algumas das características que a gente falou antes, só que elas aparecem de forma muito mais tímida, vamos dizer assim, do que em outros artistas do período áureo do Renascimento, certo? Grande parte das pinturas do Giotto, tá? Então, são afrescos, pinturas feitas direto na parede, tá? De uma pequena capela na cidade de Pádua, na Itália, tá? Essa capela degli Scrovegni, não sei, perdoe minha pronúncia, caso alguém fale italiano aí, tá? E lá ele tem vários afrescos. Aqui nós selecionamos dois desses afrescos. A apresentação de Maria no templo, tá? Esse da esquerda, nós conseguimos ver aqui já o início de uma tentativa de volume, aqui justamente na pintura do templo. As proporções a gente vê que ainda estão meio fora, o fundo, o segundo, terceiro plano ainda não está muito elaborado, ainda você não tem muita coisa, tá? Mas já há um início de uma tentativa de perspectiva, já há um início da ideia de tentar representar de forma mais real a pintura. No Lamento ao Velório de Cristo, a pintura da direita, nós já vemos até algum início aqui de fundo, tá? A árvore compondo a paisagem, tá? Já é uma questão em que a representação das pessoas já vai um pouco mais para o lado antropocêntrico, ou seja, o lamento pela morte de Cristo é o lamento pela morte de um homem, de um amigo, de um filho, de um parente, tá? Não é uma questão divina, não parece, fora os anjos que estão ali, é óbvio, você tem essa representatividade ainda, mas não é a morte de Deus, Sim, a questão de um homem antropocêntrico, lado humano dessa história, que aparece um pouco. Então, o Giotto já começa a trazer alguns desses elementos, ele vai ser uma marca aí na pintura que vai começar essa série de modificações que vai chegar ao seu auge, digamos assim, no final do 400 e no início do 500, dessa virada do século XV para o século XVI, tá? Na Itália, pelo menos, onde nomes como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Leonardo da Vinci Falheira, Rafael Sanzio, praticamente todas as tartarugas ninja estão aí, Leonardo, Rafael e Michelangelo. Tá? Então, um desses caras é o Sandro Botticelli.
Na minha humilde opinião, ele merecia ser a quarta tartaruga, né? E não o Donatello, que foi um escultor que eu nem coloquei aqui nessas apresentações. Tá? Mas o Sandro Botticelli era um pintor, né? Fez carreira em Florença, né? Principalmente para a família Médici. Nós falamos dos mecenas, né? Do mecenato dos mecenas, e aí os Médici foram grandes mecenas, né? Eles eram políticos, banqueiros, burgueses na cidade de Florença. Tá? E no caso de Sandro Botticelli, as suas principais obras eram compradas para essa família para enfeitar suas residências. Né? Depois, hoje em dia, estão em museus, mas era para enfeitar, né, a própria residência deles. As obras, né, do Botticelli mais famosas, né, algumas duas das mais famosas, digamos assim, A Primavera e O Nascimento de Vênus, tá? Estão, né, caracterizadas por questões pagãs, digamos assim, né? Não cristãs. É a ideia do classicismo que a gente já falou, da retomada dos valores clássicos, e com isso vem a mitologia, né? Com isso vem seres mitológicos, deuses, vestimentas remetendo à época da mitologia, como a gente vê aqui na Primavera, né? O Cupido, tá? Que está aqui como um anjinho, mas é um ser, né, da mitologia romana, o Cupido, tá? Ele vai ser meio que vai receber elementos do cristianismo, né, sendo visto como um anjinho, mas ele é uma entidade pagã, digamos assim, uma entidade da mitologia romana, né? Então eles aparecem nessa obra já com uma clara referência clássica, né, ao classicismo. Essa referência vai ser ainda maior se a gente pensar no nascimento de Vênus. Né? Vênus, uma deusa da mitologia romana, Afrodite, na mitologia grega, Vênus na mitologia romana. Né? E aqui nós vemos, né, além da questão da perspectiva, da profundidade, do uso de cores, né, de uma valorização do indivíduo, individual ali da própria Vênus, né, e a exibição do corpo, né, a estética aí, né, o hedonismo na estética, busca pelo prazer, o corpo desnudo da Vênus, tá? Tudo isso aparece então de forma bem clara aqui nessa pintura, né? Essa pintura é um grande clássico, né? Com certeza todos vocês já viram essa pintura e alguma outra forma, né, de transformação da cultura pop dela, né? Eu acho que eu já vi até uma com Homer Simpson em lugar da Vênus. Né? São pinturas muito famosas. Um outro nome, né, que esse aí é o mais conhecido de todos do Renascimento, é o Leonardo da Vinci, né? Leozinho, tá? O Da Vinci, né, ele é um símbolo do Renascimento, não só por sua capacidade artística, mas por, né, como a gente diz hoje em dia, jogava nas 11, né? O cara fazia de tudo. Em inglês tem uma expressão que é Renaissance Man, né? Um homem renascentista, que é usada para falar sobre alguém que faz de tudo. Né? O cara é bom em tudo. Então é um Renaissance Man. E o Da Vinci é o maior exemplo disso, né? Ele é, né, a materialização desse ideal, tá? Em que você tem um cara que é, né, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, e que fazia tudo bem. Né? Fazia tudo isso muito bem. Né? Obviamente, ele estava ficando mais famoso hoje em dia pelas pinturas, né? Não precisamos nem falar da Mona Lisa. A Mona Lisa é um dos maiores símbolos da arte. Né? Está lá no Museu do Louvre, quem ainda não teve oportunidade de visitar, né, pode querer aproveitar uma das tours virtuais que estão acontecendo aí por agora. Né? Nós vamos fazer algumas aqui essa semana. Tá? Então a Mona Lisa é a obra do Da Vinci, é muito famosa, muito popular, mas ele vai muito além dela. Né? A Última Ceia é outra que também está sempre presente na cultura pop. Né? Se alguém já leu o Código da Vinci, tá? É ficção, tá, gente? Aquilo não é embasado em relatos, em fontes históricas críveis, né? Confiáveis, digamos assim. A Última Ceia é, né, um afresco, né, num refeitório de um mosteiro, tá? E
fica muito famosa, né? Você tem nela aí a questão da perspectiva, do realismo, né? Apesar de estar todo mundo jantando junto de um lado só da mesa, a questão vai ficar bonito, mas o realismo está presente nas figuras, né? E Da Vinci também ele era muito famoso pelos desenhos, né? Os desenhos, os sketches, né? Os rascunhos que ele fazia, né? Os projetos do Da Vinci. Tá? Nesses desenhos a gente consegue ver, né, elementos como a anatomia, né, o estudo de anatomia, né, que ele fazia. Na época era proibido a dissecação de cadáveres humanos. Então vários artistas, Da Vinci incluído aí, né, começavam dissecando cadáveres escondidos da igreja para poder estudar ossos, musculatura, né, estudar proporções, tudo isso para criar, digamos assim, imagens mais realistas, né? Da Vinci também fazia invenções, né? Armas, muitas armas de cerco, na verdade eram só projetos que ele tentava vender para cidades que estavam, né, em disputa na época, tá? E uma coisa interessante que alguns de vocês podem conhecer é que ele tinha uma forma meio, digamos assim, um código dentro dos escritos dele, em que ele escrevia ao contrário, da direita para a esquerda, com as letras ao contrário, para se ler com um espelho. Aqui nesse desenho da esquerda, nós conseguimos observar essa letra N aqui, ao contrário, mostra bem isso, né? Como a escrita vai da direita para a esquerda. Isso era uma forma que ele tinha de tentar fazer, né, as suas ideias mais seguras, caso algum inimigo roubasse ou conseguisse pegar algum dos projetos dele, teria dificuldade de ler, né? E ainda existe, né, um caos, um boato histórico de que nas invenções ele deixava alguma coisa errada, alguma coisa faltando ali, que ele saberia qual era, teoricamente, que faria com que a invenção não funcionasse caso fosse feita exatamente como estava lá, né? Isso é difícil de provar, né, gente? Por fontes históricas é difícil a gente saber exatamente isso, né? Mas o Da Vinci é o cara, né? Ele é o grande símbolo do Renascimento. Um outro grande nome, né, pintor e escultor, né, era o Michelangelo Buonarroti, só Michelangelo. Tá? Se vocês olharem alguma fonte um pouco mais antiga, né, aqui no Brasil, até em português de Portugal, vocês podem ver o nome Miguel Ângelo também, né, uma tentativa de tradução do nome, como isso já era feito aqui no Brasil, se traduziam nomes, né, e aí o Michelangelo virou Miguel Ângelo. Né? O Michelangelo ele se via como um escultor, na verdade, que fez também alguns trabalhinhos de pintura, né? Como a Capela Sistina, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele era um grande nome, um grande artista, um cara, né, que, né, digamos assim, chegou quase que ao auge da perfeição, né, dentro né, da escultura no Renascimento. A escultura mais famosa do Michelangelo, né, é a estátua de Davi. A foto da direita aí mostra pra gente, né, o tamanho dessa estátua, dessa obra dele, né, que chega grande, né, assim, é um dos grandes símbolos do realismo renascentista, né? Mas, sim, tem várias outras obras, né, como a Pietà, né, também fantástica a capacidade do Michelangelo de, no mármore, né, trabalhar com o contorno dos tecidos, né, a pele humana, né, os mínimos detalhes, né? Então, esse cuidado na obra de arte, essa busca pela representação real, né, através da arte, do real, através da arte, é uma marca muito significativa. Mas o Michelangelo, apesar de se ver na verdade, o trabalho do Michelangelo na Capela Sistina, né, é um dos trabalhos mais simbólicos da pintura do Renascimento, que o próprio Michelangelo teve, né, assim, ele relutou muito para pegar esse trabalho, né? Papa Júlio II, um dos grandes mecenas do Renascimento aí né, no final do século XV, início do século XVI, né, contratou o Michelangelo, né, para o seu projeto. O Michelangelo
a princípio não queria pegar, que se devia, né, a um escultor, não a um pintor, tá? Mas ele acaba, né, pegando o trabalho, né, e faz essa grande obra, né, com uma certa inspiração até naquela capela do Júlio que a gente viu antes, né, de grande, né, com várias cenas, né, bíblicas presentes aí, né, nas diversas partes dessa obra. Tá? Lá no Moodle eu coloquei para vocês um link para vocês fazerem uma visita virtual à Capela Sistina, onde vocês podem se aproximar das obras e ver um pouquinho melhor cada uma delas. Tá? Um trabalho impressionante. O mais famoso, né, a peça central ali da Capela Sistina é a criação de Adão. Né? De novo, né, chovendo no molhado, falando mais uma vez, algumas das características do Renascimento presentes aqui. Será que vocês conseguem perceber? Pensei um pouquinho. Né, a criação de Adão aqui, né, a exibição do corpo, tá, o realismo, né, a anatomia, os estudos da anatomia, né, é interessante perceber, né, o foco central da imagem aí não em Adão ou em Deus, né, mas justamente nessa tensão entre os dois, né, esse momento de quase conexão entre Deus e Adão, né, esse momento aí talvez seja a parte central aí do quadro, né, e se a gente prestar atenção, né, nesse Deus aqui presente, né, nós também conseguimos olhar um outro lado, né, que remete um pouco à questão do racionalismo, né, que é a semelhança entre Deus, o Pai, os anjos ao seu redor e o cérebro humano. Né? Ou seja, apesar disso não estar escrito em uma fonte, né, dificilmente seria algo acidental. Né? Já é o conhecimento através do estudo da anatomia do cérebro humano e sua representatividade como centro do pensamento, da razão, né? Ou seja, a divindade viria através da razão do homem. É uma declaração bem forte em relação ao antropocentrismo renascentista. O último desses grandes pintores que a gente vai falar aqui é o Rafael Sanzio. Né? Rafael Sanzio, que vai vir aí, né, na cola desses outros grandes artistas, que vai ter uma série de obras sobre, né, Nossa Senhora, Madonna, né, são as Madonas de Rafael, né, em diversas situações. E talvez uma das obras mais famosas dele, né, um afresco no escritório, na saleta da assinatura, né, seria o nome dessa stanza della assinatura, que era a sala onde o Papa fazia seus despachos. Né, lá no Moodle eu também coloquei para vocês darem uma visitada, né, no tour virtual, né, do Vaticano, onde tem duas salas com pinturas do Rafael, né, essa é a segunda, onde aparece a Escola de Atenas, né, em que bem no escritório do Papa ele coloca, né, uma pintura em celebração à racionalidade humana. Né, a Escola de Atenas e os principais filósofos clássicos da Antiguidade Clássica presentes. Teremos aí, então, Pitágoras, tá? Que vocês devem adorar aí das aulas do Paulo Nobre, né? Sócrates, tá? Batendo papo com outros filósofos, o método socrático, já referência, né, a esse método socrático, as perguntas de Sócrates. Esses dois centrais na obra, né, que algumas pessoas, né, já fazem montagem de dia com bolas de basquete invisíveis, seriam Platão e Aristóteles. Né? Platão fazendo referência ao mundo das ideias e Aristóteles, né, ao mundo real, concreto. E alguns outros, vários outros nomes, na verdade, como Euclides. Né? Esse aí que está bem no cantinho ali, escondidinho na obra, é o próprio Rafael. Tá? Zorastro Ptolomeu e diversos outros aqui, né, na inspiração de Zorastro Ptolomeu, nós vemos ele de novo, Rafael, né? O único entre todos que está olhando, né, quebrando essa quarta barreira aí, olhando justamente para quem está olhando a obra de arte.